Olá pessoal, tudo bem? Professor Paiva voltando com o nosso curso de Pensamento Computacional. Desta feita queremos trabalhar o conceito de abstração. Vamos focar no significado da palavra abstração. Então, a sua origem vem de um termo latino, abstratione, que significa separar. A palavra latina abstractum, também, ela tem o mesmo radical e é o particípio passado de abstraere, que significa destacar, afastar de, puxar para fora. Então, nesse sentido, nós podemos agora tentar dar uma analisada em alguns conceitos. Então, Sebesta, por exemplo, 2018, diz que é uma representação de uma entidade que inclui somente os atributos de importância em um contexto particular. Então, eu quero destacar, eu quero dar relevância a alguns aspectos e quero ignorar outros. Langer, 53, diz o seguinte, que é o processo de pensamento em que as ideias são distanciadas dos objetos. Se você for na Wikipedia, por exemplo, você vai encontrar lá, é a habilidade de concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou acidentais. Então, a abstração nada mais é do que focar no essencial, deixar de lado o que não é importante, o que num determinado contexto não vale a pena ser analisado, ser trabalhado, ser, vamos dizer assim, considerado importante. Então, alguns exemplos de abstração na nossa vida. Por exemplo, começamos aqui pela arte. Quem já ouviu falar aqui na pintura abstrata, né? Então, ela não procura ter um atrelamento, um casamento, uma identificação com a realidade. Ela busca um distanciamento para expressar um ponto de vista. Então, você analisa aqui, nesse lado esquerdo, você tem aqui uma tela, é uma tela de Kandinsky, né, de 1912, e ele é considerado por muitos como pioneiro aqui na escola abstrata, tá certo? Então, nós temos aqui, cada um que olha para esse quadro vai ter uma interpretação. Então, por exemplo, eu estou olhando aqui, posso ver aqui o rosto de uma pessoa negra, aqui o seu corpo, ela está de vestido, está assim e tal. Outra pessoa que olha, não, eu vejo aqui uma coisa diferente e tal. Então, vai ter uma interpretação própria. Então, esse autor, esse artista, foge da arte tradicional, né, da escola tradicional de pintura, que estava retratando sempre alguma coisa real, né? Então, na arte abstrata, eu expresso um ponto de vista particular, né? E cada pessoa que vê, analisa, interpreta de forma subjetiva também. No direito, por exemplo, no capítulo de crimes contra a vida, né, no título aí de homicídio, nós temos o artigo 121, matar alguém. Qual é a pena para esse crime aqui? Reclusão de 6 a 20 anos. Tá certo? Observe que essa norma aqui, ela é geral, ela é impessoal, ela é abstrata. Não interessa se Caim matou Abel, tá certo? Ou se Abel matou Caim, a norma é a mesma. Uma pessoa, um homicida, matou uma vítima, tá certo? Então ela pode pegar de 6 a 20 anos e vai ter amenizantes ou agravantes. Então tá lá no texto da lei, tá certo? Então isso é interessante porque o direito trabalha com a ideia de abstração também. Então, na área de programação de computadores, na área de engenharia de software, por exemplo, não é diferente. Então, por exemplo, a abstração de processo. Então, criou-se a ideia de subprograma. E, professor, esse conceito é novo? Não, isso é de 1959. Surgiu na linguagem Fortran com a ideia de subrotinas, né, de subprogramas aqui. Em que consiste isso? Trechos que eu utilizava em vários pontos diferentes do programa, eu poderia dar um nome e esse trecho de código, toda vez que eu precisasse, eu chamava esse nome. Eu faço uma ativação de uma subrotina, de um subprograma. Tá certo? Então, esse é o conceito de abstração de processo. Mais recentemente, final dos anos 80 e início dos anos 90, com a ideia da orientação a objetos, né, as linguagens orientadas a objetos, você passa a ter a abstração de dados. Né? Então, a ideia de classe, a ideia de objeto, isso tudo tem a ver com a ideia de fazer abstração por dados. Então, por exemplo, uma classe representa um objeto do mundo real, alguma coisa do mundo real. Né? Então, isso está lá em Sebesta também, 2018, nas suas diversas versões desse livro de conceitos de linguagem de programação. Então, veja bem, na programação, ainda posso citar aqui. Está aqui, por exemplo, um exemplo de um aplicativo, tá certo? Então, o que é que eu vou guardar de um cliente no banco de dados? Então, dependendo da minha aplicação, do meu problema, eu vou mudar isso aqui, por exemplo. Aqui no caso, nome completo, endereço, bairro, cidade,
telefone, celular, né, alguma observação sobre esse cliente e tal. Então isso seria para um sistema aqui genérico, mas vamos supor que fosse um sistema médico. Então talvez eu quisesse saber o sangue dessa pessoa, o fator RH, quisesse saber, por exemplo, se ela tem algum tipo de doença, se ela tem alergia, quisesse saber, por exemplo, a sua idade, o seu peso, para calcular o seu IMC, saber se ela é obesa ou não, né, se tem uma obesidade mórbida ou se é uma pessoa normal e coisa do tipo. Tá certo? Se eu fosse fazer, por exemplo, um sistema de cadastro de pessoas que assistem jogo de futebol, por exemplo, talvez eu quisesse saber qual é o seu time, né, de que estado você é, se você tem um time a nível nacional, se tem um time a nível local, se torce por algum time na Europa, por exemplo, no mundo afora. Então, veja bem, dependendo do que eu for fazer, eu vou descartar alguns dados, né, ou eu vou incluir. Então, depende do que eu queira fazer. Então, isso é abstração. Tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Esses e outros conceitos estão no nosso livro de Introdução à Programação e Pensamento Computacional. Pode ser encontrado no site da lcm.com.br, editora Ciência Moderna. Pode comprá-lo no formato de e-book ou no formato de livro impresso. E no mais é pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal e divulgar o nosso trabalho, tá bom? Até a próxima, até mais ver. Grande abraço.